fazer uma observação, você me permite? Sim. O irmão falou que Paulo não sabia absolutamente nada do Jesus histórico, né? Esse absolutismo, esse niilismo que o senhor tenta linkar, eu acho ainda muito problemático. Por quê, professor? Veja, quando você diz que Paulo recebeu apenas revelações, e o termo revelações, Apocalipse, né, nos remete a uma atmosfera metafísica, aí no seu vídeo, e agora também você continua firme nesse caminho, quer dizer que Paulo estava se distanciando do Jesus histórico, não sabendo nada, um absolutismo da sua parte aí. Quais são os problemas nessas suas sentenças? Problema de número 1. As revelações advindas de Cristo para Paulo tem uma constituição de fé, por isso que eu disse advindas de Cristo para Paulo. Número 2. Elas não desconectam Paulo do Jesus histórico, pelo contrário, deságua muita informação de Jesus histórico para Paulo. E o texto que você sabe muito bem, o professor sabe, está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, onde Paulo faz alguns links históricos, hein? Provenientes da revelação. Olha que interessante. O que eu recebi do Senhor. Receber é a revelação. Ele recebeu do Senhor. O que também vos ensinei. O que ele ensinou? Na noite em que Jesus foi traído. Opa! Primeiro problema aqui para o professor. Ele fala da noite da traição, que é um período rigorosamente cronológico e histórico, professor Sabino. É histórico. Teve a noite da sua traição. Tomou o pão e, havendo dado graça, depois tomou o cálice. Opa! Paulo também está falando de um período estritamente histórico. Está trazendo elementos históricos da Santa Ceia. Paulo está falando da cerimônia. Paulo está falando do ritual que Jesus estabeleceu ali. Então, nós temos o primeiro problema aqui, que dizer que Paulo não sabia nada, já temos um problema. Mas se o senhor quiser intervir já, aí eu tenho outras coisas para falar. Ok, vamos lá então. Vamos lá. Então você quer dizer que Paulo... Só fecha o microfone, Jeremias, porque está dando um retorno muito esquisito aqui para mim. Você está usando caixa de som? Não sei o que você está usando aí. Aí está dando isso. Em primeiro lugar, você falou que Paulo recebeu por revelação. Revelação não é questão de fato. Aí, se você quiser linkar com essa passagem da ceia, aí nós vamos ter um probleminha. E se eu provar para você que, na verdade, Paulo não teve essa revelação a respeito da ceia de Jesus, se eu falar para você que, como Lucas era companheiro dele de Paulo, ele se obteve de Lucas essa informação. Já que Lucas obteve a informação, já que Lucas também não foi testemunho ocular e nem Paulo, que é isso que você está colocando, é como se Paulo foi testemunho ocular, que de fato é verdade, ali Paulo soube de tudo. Ok. Se colocar revelação, esquece. Colocou revelação espiritualizada. Isso não é fato para mim, nem argumento. É achismo. Mas se nós colocarmos de fato isso é verdade, então eu pergunto, Lucas lá esteve? Não. O mesmo relato que tem em Paulo é de Lucas. O mesmo relato que tem em Paulo é de Lucas. O mesmo relato que tem em Paulo é de Lucas. Porque quem fará menção da expressão fazer-se em memória de mim é Paulo e Lucas. Só que Lucas, ao construir esse evangelho, dependeu daqueles que dizem ter sido testemunho ocular. Aí eu pergunto para você agora, Jeremias. Paulo obteve-se de quem? Foi de fato ou dependeu do seu companheiro Lucas, que está escrito no evangelho de Lucas? Muito bom. Eu só falei da revelação, professor Sabino, porque o irmão é que faz esse link para dizer Paulo não sabia nada de Jesus e tudo que ele obteve, aspas, foi através de revelações. Então nós temos uma problemática, porque se Paulo recebeu de revelações, na tua perspectiva, você já não vai discutir, porque é uma questão metafísica, no sentido mais grosso, era apenas a mitificação de um ser histórico. Nós temos isso aí, assim, na constituição da tua fala, do teu esboço, e de outros historiadores que eu tenho por aí. Mas é o seguinte, Paulo, se ele disse, e você sustenta no seu discurso, que ele não obteve nenhuma informação de homem nenhum,
Isso eu falei na live do Antônio Miranda, confrontando o senhor lá. Se ele não teve revelação, quer dizer, não aprendeu de homem nenhum, então nós temos uma contradição. Você falou, eu falei, não, nós não temos uma contradição. Nós temos não uma divergência, professor Sabino, nós temos uma convergência. Qual que é a diferença? É que nós temos fases, agora está passando um trem aqui, tenha paciência. Nós temos fases da revelação de Paulo. Primeiro, eu continuo na revelação, porque é um texto bíblico, e como o irmão é teólogo, a partir do momento que nós pegamos um texto bíblico, nós temos que teologá-lo. Um sofisma quando alguém faz uma pergunta bíblica e exige uma pergunta que não seja uma resposta que não seja bíblica. Se a sua pergunta é bíblica, então obrigatoriamente eu tenho que trazer respostas bíblicas. Pois bem, então Paulo, primeiro, ele recebe na primeira fase revelações de Jesus. Segundo Champlin, ele passa aproximadamente, hipoteticamente, 3 anos e meio, aprendendo com Jesus, talvez no deserto da Arábia, 3 anos e meio, e depois ele subiu para Jerusalém, tá? Segunda fase da revelação. Agora, essa revelação vem através da contaminação dialógica, que é o encontro do eu com o outro, que é o encontro dele com Lucas, com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, que pelo menos algumas vezes Paulo esteve com Pedro e Tiago. Está tanto documentado por Paulo, está reiterado por Pedro. Pedro até fala das cartas de Paulo, que era de difícil compreensão. Então, os dois se conheciam. Então, nós temos agora a segunda fase da revelação de Paulo, que é uma revelação que é proveniente do processo polifônico, da multiplicação de vozes, que é o chamado, como chama lá, meu Deus do céu? A tradição oral. Os apóstolos vão desaguar para Paulo as memórias apostólicas. Então, é a segunda fase. Eu vou fechar o microfone e deixar o senhor falar. Só me responda uma pergunta, Jeremias. Você falou que Paulo, então, ele obteve revelação daquilo que ele escreveu. Seria isso ou eu entendi errado? Sim, nesse primeiro momento, sim. As revelações de Paulo foram trazidas. Tá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, a respeito da crucificação e da ressurreição de Jesus, que Paulo obteve, foi por revelação? Não. Neste caso, nós temos a corrente que Paulo vai não e sim ao mesmo tempo. Primeiro, Jeremias, esteja sucinto, só me responda a pergunta, porque é o momento da minha fala agora. Tá vindo. Sim. A minha pergunta é simples. Você falou que tudo que Paulo escreveu foi por revelação. Fecha o microfone, está dando uma interferência aqui para mim. Você colocou que tudo que... Eu fiz a pergunta e todo mundo ouviu. Eu falei, o que Paulo escreveu foi por revelação? Você foi sim. Ok. Então, a respeito da crucificação e ressurreição, também não é escrito de Paulo? É. Então, dentro da lógica, então a ressurreição e a crucificação, logo, então, seria por revelação daquilo que Paulo escreveu. Diante desse seu silogismo, seria isso. Ou eu estou errado? Vou seguir no mesmo caminho. Sim, e também, no mesmo tempo, não. Qual que é a parte do sim? A parte do sim é que ele recebeu as revelações de Jesus e elas conectavam Paulo ao Jesus histórico. Tá? Você levantou uma hipótese que Paulo estava recebendo as informações de Lucas. E eu disse para você, pegando 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que ele está falando de revelação. O que eu recebi do Senhor, não foi de Lucas, foi do Senhor. Então a gente tem que ser fiel ao que está no texto, não é o que você cobra. Ele fez uso da ceia. Eu vou dar um exemplo para os senhores aqui, e foi por revelação. Eu vou mostrar aqui as ferramentas, aqui, ó. Sobre a ceia, versículo 23, que ele quis. Ó, vou colocar, recebeu do Senhor. Eu vou explicar exegeticamente. A expressão egugar parelabon aput quiriu, eu recebi do Senhor, não explica como Paulo recebeu isto. Nem o vocábulo ego, eu, implica que a condição era direta. Não implica isso. Pois a preposição apo, essa preposiçãozinha aqui, implica algo que não foi direto.
Embora, se fosse direto, caso fosse Jesus ter passado revelação para ele, provavelmente deveria ter a preposição para, conforme se vê em outros textos, tá? Segundo, quando Paulo vai falar da morte de Jesus, da morte de cruz, nós temos agora a parte que eu vou dizer para você do não. Primeiro foi do sim, que Paulo recebeu muitas coisas de Jesus, e agora do não é que ele vai trazer essa revelação como chama, das memórias apostólicas, o encontro dele com os apóstolos, que vão falar como Jesus morreu e não sei o quê. Aí nós temos uma conexão de Paulo com o Jesus histórico mais ainda, porque se tem algo mais plausível sobre a historicidade de Jesus, que a crucificação, me apresente outra. Porque essa coisa é o elemento mais plausível da historicidade de Jesus. Okay. Ninguém pode falar. Vamos por partes, então. Pega o seu texto de 1 Coríntios aí, por favor, que você falou que isso é revelação para Paulo. Pega aí para mim, por gentileza. Vamos por partes. Você lê o versículo, aí eu faço a explanação, você faz a explanação, lê outro versículo, e a gente assim vai sucessivamente. Fechou. Tá? 1 capítulo 11, a partir do... do ato da ceia. Sim, versículo 23. Vai lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vai, Fabinho. Vai lá. E, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes... E tomando o pão e tendo dado graça, o partiu, ele disse, é isso? Isso é meu corpo. Isso é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, é isso? Uhum, isso mesmo. Leia para mim agora Lucas 22, 19. Calma aí, tô achando. Chegando lá. Lucas 22, 19, né? Isso. Uhum. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Ok, deixa eu te explicar. A mesma expressão que está em Paulo está em Lucas. Eu pergunto, Lucas também teve a revelação de colocar a expressão fazer isso em memória de mim? As únicas pessoas... Deixa eu concluir meu raciocínio. As únicas... Só fecha o microfone, que não sei o que está acontecendo, não sei se você está com caixa de som. Toda hora que eu falo, explode aqui. Então, se você colocar para mim que é revelação, aí eu pergunto, então Paulo não poderia ter uma revelação diferente daquilo que Lucas escreveu? Porque o único dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, apenas Lucas tem justamente essa expressão, fazer isso em memória de mim, igual Paulo. Fazer isso em memória de mim, igual Paulo. Mateus não faz essa expressão, não usa. Marcos não usa e nem João. Aí todo mundo diz, e Paulo diz, que Lucas era um companheiro dele, de ministério. Eu estou achando que não foi revelação, a não ser que você me prove o contrário, que Paulo teria que ter uma revelação da ceia, mas que não fosse idêntica ao que Lucas escreveu. E Lucas não escreveu por revelação, porque Lucas diz que escreveu por conveniência. Eu estou acreditando que Paulo pegou da conveniência de Lucas e colocou a expressão em memória de mim. Porque Mateus não tem, Marcos não tem e João não tem. Você consegue me explicar a razão disso? Fique à vontade. Professor Sabino, eu acho interessante essa tua pergunta, porque se nós tivéssemos uma divergência, o senhor ia dizer, tá vendo, nós temos contradição, como o senhor está evocando todos os dias em suas lives, ontem mesmo, acho que eu vi... Professor Jeremias, se atenha ao conteúdo e não à minha pessoa, tá? Por favor. Ao conteúdo, calma. Me explique o conteúdo, não à minha pessoa. Professor Sabino, calma. Eu estou falando que... Eu estou só se atenha ao conteúdo e me explique o conteúdo e não à minha pessoa. Porque eu só cadê lá que você entrou aqui e fala, porque você falou, então. Pegue o texto e me prove, vai lá.
pastor Sabino, eu tenho que fazer o link com quem fala. Não tem que fazer link, você tem que falar do assunto. Vai lá que você está odiando, tem muita gente para aceitar aqui na live, pô. Então, por favor, coloque os outros, porque eu estou aqui te confrontando nisso, com muito respeito. Sabino, nós temos uma convergência, nós temos informações que não divergem, nós temos aqui uma hermenêutica muito complicada. É a minha explicação para você. Se nós tivéssemos um contraponto, você iria dizer, olha, nós temos contradições. Agora, como nós temos aqui um ajuste de fatos e de ideias, o irmão vem dizer que não foi revelação. Está no testemunho de Paulo. Eu recebi do Senhor. Agora você vai com as suas hipóteses dizendo que não. Outro sim, o irmão disse que não havia o registro da Santa Ceia em nenhuma outra passagem, né? Aí depois o irmão melhorou dizendo, não, só tem esta fala objetivamente em Paulo. Mas para não deixar os seus ouvintes, seus espectadores sem informação, para fins de meios didáticos, Sabino, nós vamos aqui mostrar que a Santa Ceia foi falada em outros textos também. Os sinóticos e também o Evangelho do Menino vai falar de alguma coisa. Peraí, ó. 1 Coríntios, capítulo 11. Peraí. Ô, Jeremias, só que eu não entendi sua fala. Você falou que eu falei que os outros evangelhos não mencionam a ceia? Sim, fala da ceia. Não foi isso que eu falei. Eu falei que os outros evangelistas não têm a expressão fazer em memória de mim. Tu disse que o senhor melhorou agora. O senhor enfatizou não, que... Não, senhor, eu volto a live aqui quando renderizar e faço o corte. Você tá surdo? Porque o único dentre os 4 evangelhos, porque o único dentre os 4 evangelhos, porque o único dentre os 4 evangelhos, 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, apenas Lucas tem justamente essa expressão, fazer isso em memória de mim, igual Paulo. Fazer isso em memória de mim, igual Paulo. Ué, o que é isso? Não sabe pela tangente não, meu filho? Eu falei, o único evangelho que faz menção da expressão fazer isso em memória de mim é só Lucas, igual Paulo. É isso que eu falei. O irmão falou... Calma aí, o irmão falou isso aqui agora. Falei com essas palavras. Se eu assisti o seu vídeo antes de debater contigo esse tema, e eu pensei o seguinte, nossa, eu acho que o Sabino aqui ele não está se atentando a alguns detalhes, porque não é apenas o Evangelho Lucano que vai fazer menção da Santa Ceia. Agora aqui, você especificou que a fala de Lucas é bem parecida com a fala de Paulo de 1 Coríntios. Não é parecida, é igual. Fazer isso em memória de mim, está no grego, é igual. É a mesma coisa, parecida igual, é a mesma coisa, sinônimo estrutural. Então, irmão Sabino, é o seguinte, eu sustento que Paulo recebeu a revelação, e essa revelação conecta Paulo ao homem que viveu na história por nome Jesus, e com isso você arrumou um problema em dizer que o Jesus histórico, Paulo não sabia nada. Ô, Jeremias, responde a minha pergunta, por favor. Responde a minha pergunta, você não respondeu até agora. Está enrolando e não respondeu. Da onde Paulo tirou a expressão fazer isso em memória de mim só tem Lucas? Me explica, então. Lucas teve revelação também para colocar a expressão em memória de mim? Revelação. Só para você ter uma ideia... Lucas teve revelação? Recebeu de Paulo. Lucas recebeu de Paulo. Ah, Lucas recebeu de Paulo. Errado. Sabe por que Lucas não recebeu de Paulo? Vou te provar por que agora. Porque Lucas falou que escreveu o seu evangelho em cima daqueles que foram testemunhos oculares de Jesus, e Paulo não era. Calma. Vou ler Lucas para você, não. Agora você vai tomar na cabeça. Olha o que você falou. O que é isso? Lucas, capítulo 1. Vamos lá, Jeremias. Eu acho que você afirmou agora, então vamos lá. Lucas escreve assim. Fecha o microfone, por favor. Está atrapalhando demais esse retorno. Olha o que Lucas escreve. Olha o que Jeremias colocou. Que Lucas recebeu de Paulo. Tá bom, vamos ao capítulo 1 de Lucas. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Foram quem? Desde o princípio. Foram deles testemunhas oculares. Lucas está falando de Paulo, que Paulo foi testemunha ocular de Jesus desde o princípio do ministério de Jesus? Continuo. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades, que não era de Paulo, em que foste instruído. Me explica agora, então, que Lucas obteve isso aí que você acabou de falar, não sei com base em que de Paulo. Me dê a referência, eu quero saber. Qual foi? Se você não me interromper, e se você se controlar para não aumentar o cortisol, a gente vai conversar numa boa. E se você se controlar para não aumentar o cortisol, a gente vai conversar numa boa. Ô, Jeremias, deixa eu explicar a coisa. Essa é a forma que eu falo. Se para você não é bom o suficiente, você pode se retirar da live, meu filho. Esse é o jeito que eu falo. Aqui eu não recebo ordem de ninguém, tá? Aqui eu falo do jeito que eu quiser. Eu não estou lhe desrespeitando, não estou lhe xingando, não estou usando arte homem com você. Simplesmente é o calor da minha satisfação, apenas isso. Só que não sabe que ela está com outra questão. Eu quero que você ainda me prove. Vai lá. Sabino, vou repetir. Se você não me interromper, nós vamos conversar sobre isso. Sabino, segundo a tradição, e você citou aí, Lucas foi companheiro de Paulo. Essa mesma tradição, ela mostra informações do Evangelho de Lucas, também teve participação de Paulo. Aí aqui eu faço o primeiro questionamento, né? Vou levantar o primeiro questionamento. Quando Lucas disse, muitos tentaram escrever uma redação acerca de tudo o que aconteceu entre nós, desde o princípio, testemunhas oculares, tal, foi falando sobre isso. Tá? A palavra desde o princípio não encerra um período rigorosamente cronológico, professor Sabino. Isso a gente vê em literatura, em crítica literária, tá? Desde o princípio. Aí o que acontece? Paulo também foi testemunha ocular de Jesus. Paulo também foi testemunha ocular de Jesus. De que forma que Paulo foi testemunha ocular de Jesus? Era pré-requisito para o apostolado ter visto Jesus. Era pré-requisito para o apostolado ter visto Jesus. Quando Paulo ele começa a escrever 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, não vi eu também a Cristo, foi uma legitimação de Paulo para ingressar no colégio apostólico. Quando Paulo esteve com os apóstolos, ele levou também essa informação. Ele apareceu a mim, me converti, coisa e tal. Então, veja, primeiro Lucas recebe as informações. Isso que você citou, segundo Bate e Hermans, são fonte Q, fonte L, fonte L e M. Ok? São fontes que precedem até o Evangelho marcando. Só para você ter uma ideia. Então, Lucas recebeu em parte revelações. Conversas que ele obteve de acuradas investigações, tá? Conversando com aqueles que estiveram com Jesus, mas também Lucas teve acesso a informações da fonte Q, fonte L, L e M. Isso até mesmo o historiador Chevitarese fala sobre isso. E depois, como ele andou muito com Paulo, ele obteve informações também de Jesus através de Paulo. Porque Paulo, além de ter tido revelações que conectavam Jesus, ele ao Jesus histórico, você não pode fugir disso, ele também conversou com os apóstolos. Ele esteve com os apóstolos. Então, Lucas, ele foi contaminado, no bom sentido, dialogicamente, pelo discurso paulino. Não tem como ser correto. E aqui eu respondi a tua pergunta. Tá ok, obrigado. Gente, fecha o microfone, por favor, Jeremias. Jeremias colocou que Lucas recebeu revelação. Vamos lá. Acho que eu vou ler de novo, vou compartilhar a tela, acho que não entendeu. Gente, eu estou falando, fecha o áudio, tenente, por favor. Quando o professor estiver na sala dele de aula conversando, fecha o áudio, tá? Por gentileza.
Pronto. Eu estou conversando, então não me atrapalhe, por gentileza. O professor está em sala de aula. Nunca vi um aluno queria atrapalhar um professor. É assim que eu trato aluno. Vamos lá. Para todos entenderem, vamos ver se Lucas recebeu revelação. Vamos lá. Vou ler novamente, vou compartilhar a tela, porque o Jeremias falou que Lucas recebeu também revelação. Eu só queria saber onde está escrito isso no Evangelho de Lucas. Vamos ler, então. Novamente, Lucas. Visto que muitos, e não poucos, houve, que existiram, que empreenderam. Vem da palavra de empreendimento. Não é fácil, não, hein? Empreenderam uma narração. De que forma essa narração? Coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Conforme, vamos ver a revelação aqui agora, nos transmitiram. Opa! Transmitir. Quem transmitiram? Esses muitos que existiram, que prenderam uma narração coordenada dos fatos. Isso não é revelação, Jeremias. Versículo 2 de Lucas, capítulo 1. Está te refutando agora. A sua própria Bíblia diz que foi revelação que Lucas teve, tá? Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ministros da palavra. Não eram poucos. Lucas teve revelação, escreveu esse evangelho. Lucas está dizendo que não. Lucas está dizendo que foi transmitido e não foi por revelação, porque eles já eram ministros da palavra. Esses muitos que escreveram, igualmente a ele, Lucas, igualmente a mim, me pareceu bem. Aqui a palavra pareceu bem não é bem isso, mas vamos ver qual a palavra melhor? Olha a palavra que Lucas vai colocar aqui, só no versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente. Se uma pessoa tem uma revelação de algo, é necessário que ela vai se informar minuciosamente de tudo desde o princípio, Jeremias? Que revelação é essa que eu tenho que ir lá analisar, averiguar? Para que revelação não se tira dúvidas, não. Para que tenhas plena certeza das verdades e quem foste instruído. Instruído por quê? Por revelação? Não. Teófilo está com dúvida a respeito daquilo que Teófilo vinha ouvindo a respeito da pessoa de Jesus. Aí chega Lucas, vai ter contato com aqueles que já eram ministros da palavra, daqueles que já tinham a oralidade. Aí vai Lucas, obter informação e vai pesquisar, vai apurar a informação, para ver se procede aquilo que ele ouviu. E vai e leva para Teófilo. Não foi por revelação, não, Jeremias. Foi por investigação. Fique à vontade, Jeremias. Falar? Então, vamos lá. Eu disse que Lucas recebeu a revelação, ou eu falei que... Falou. E quando eu vou renderizar, eu vou fazer o corte da live de hoje e vou repetir por várias vezes você falando isso. São fonte Q, fonte L, fonte L e M, ok? São fontes que precedem até o Evangelho marcando, só para você ter uma ideia. Então, Lucas recebeu em parte revelações. Tá bom, beleza. Porque, veja bem, você perguntou, você disse que Paulo não recebeu revelação e que você ia provar que Paulo recebeu de Lucas. Aí eu disse para você o seguinte, não. Lucas, ele teve contatos com a fonte Q, fonte L, fonte LM, teve contato com a poderosa tradição oral, que ele foi investigar, ouviu dessas pessoas, o papel de um historiador, Lucas fez. E Lucas, por ser companheiro de Paulo, segundo a tradição, você citou aí, olha, dizem que Lucas era companheiro de Paulo. Aí eu falei para você, Sabina, que você não deixou eu falar, vou dizer mais uma coisinha para você, professor Sabino. Lucas recebeu também, não só de Paulo e dessas tradições, como também segundo a
a especulação que Lucas recebeu muita informação de Maria. Que Lucas recebeu muita informação de Maria. Por quê? Porque nós temos no entorno do nascimento de Jesus riquezas na sua narrativa. Então, professor Sabino, a coisa é muito profunda. Quando Lucas disse que muitos tentaram pôr em ordem a narrativa, muitos tentaram escrever, achei também por bem fazer o meu relatório. Lucas fez isso. Mas quando a pessoa costuma garimpar uma informação, professor Sabino, quando eu leio o Evangelho de Lucas sobre a questão do nascimento de Jesus, me vem a seguinte questão: ou foi Paulo que teve muito contato com os seus apóstolos, ou melhor, com os apóstolos, e passou informação para Lucas, ou foi Lucas que pegou essa informação dos próprios apóstolos ou da própria Maria. Isso está até em uma das liturgias da Igreja Católica, se eu não estou enganado, na nota de rodapé da Bíblia da Igreja Católica, Ave Maria, porque é muita informação sobre o Natal. Então, provavelmente, a fonte locutora para Lucas foi Maria, tá? Então, foi isso que eu falei para você. Paulo disse, eu recebi do Senhor revelação. Aí você diz, tá, mas vou provar que não foi revelação, Jeremias, porque está no Evangelho de Lucas do mesmo jeito. Eu falei, então Lucas recebeu da revelação de Paulo. Foi o que eu falei para você. Eu não estou correndo aqui, não. Faça esse corte também. É isso aí. Vamos lá, Jeremias. Vamos lá. Vamos voltar ao assunto que você está falando. Eu vou compartilhar novamente. Peça o microfone, por favor. Vou arrumar ele, porque o negócio não está fácil, não. Vamos lá, gente. Vamos ver o Evangelho de Lucas aqui. Agora eu vou para o grego. Vamos lá. Vamos esmiuçar. Já que é o que você quer, vamos ver, então. Vamos lá para o prefácio. Vamos lá para a língua grega, vai? Vamos lá ver se é revelação, tá? Edoxen kamoi pareklutecot. Enotem passim acribos catetse soi grapsai. Cratiste teófile. Houve uma revelação? A ideia de uma revelação especial evangelista é excluída pelo prólogo do Evangelho, pois sua narrativa de Lucas é o resultado de uma investigação cuidadosa. É o que eu vou ler aqui para você, está aí no prefácio de Lucas. Ou seja, se fosse uma revelação, qual a razão de investigá-la? É revelação, não tem que investigar, não. Lucas começa seu evangelho de maneira distinta, com um prefácio literário dedicado à obra a Teófilo, estabelecendo o pano de fundo para a sua criação. O prefácio alcança seu vocabulário além da linguagem popular atual e emprega palavras longas, geralmente com prefixos para dar peso à sua afirmação. O prefácio está claramente no estilo dos prólogos literários helenísticos. Vamos usar a expressão visto que, uma vez que, epeideper poloi epekeiresan anataxastai diegesin, ou diegeses, como alguns colocam, né? Diegesin periton plerefomeremenon em remim pragmatum. Uma tentativa fracassada. O vocábulo epedeper, uma vez que, visto que, não é encontrado em nenhum outro lugar no Novo Testamento ou na Septuaginta, e é raro no período clássico, mas não é incomum nos escritos literários da era helenística. Pode ser encontrado na introdução de Flávio de José em Guerra Judaica e aqui contribui para o sabor formal e literário do prefácio. O vocábulo epedeper normalmente segue a causa principal, mas aqui isso destruiria o equilíbrio da sentença de Lucas, que gira em torno da expressão edoxe kamoi, que significa parecer-me também a mim. Foi especialmente comparado com os prólogos historiográficos, mas também com os prefácios dos tratados helenísticos sobre vários assuntos, bem como com os prefácios das biografias greco-romanas e nas obras retóricas. Muitos, quem são esses muitos? O vocábulo poluir, dentro do contexto, parece implicar que esses muitos, como Lucas, não eram testemunhas oculares. Isso excluiria imediatamente Mateus, cujo evangelho de Lucas não parece ter conhecido. Enquanto para Lucas não será apenas um toque retórico, porque poluir os muitos é um começo retoricamente apropriado. A atenção do vocábulo muitos
enfatiza a importância dos eventos e, ao mesmo tempo, estabelece um precedente para Lucas. Vamos pegar o empreendimento? Muitos empreenderam, põe em ordem os fatos, né? Vamos ver aqui na revelação. O vocábulo epexquereça, tentar, não pode implicar censura, como pensavam alguns pais das igrejas. O que eles tentaram, ele pode tentar. A palavra ocorre segundo Macabeus, Atos, no grego relata o sentido de colocar a mão sobre. O verbo epexeire se concentra no foco do empreendimento ou na tomada de uma atividade e pode ser pejorativo ou neutro. Por ordem dos fatos. A expressão anataxastai diegese, redigir, preste atenção, significa no grego redigir novamente para ordenar uma narrativa. Será que isso era oralidade? Não. Organizar de novo para mostrar a sequência dos eventos. O verbo é raro e ocorre em outro lugar apenas em Plutarco, no sentido de praticar, repetir novamente em ordem. O substantivo implica algo mais do que meras notas ou anedotas. É uma narrativa. Vamos para a palavra narração? O que está em questão é se diegese, narração, é principalmente o das testemunhas, isto é, uma narrativa oral, ou se a tradição oral se tornou narrativa através dos esforços literários dos muitos. O contexto literário aqui favorece fortemente o último, o quê? A questão não da tradição oral, mas de algo escrito, por causa do uso de diegese, narração, para a apresentação da narrativa ordenada de eventos em uma obra literária. Eu não vou me aprofundar, porque senão eu vou pegar o capítulo todo a respeito disso e não preciso disso. Então, pois bem, Jeremias, se você conhece grego e sabe fazer uma exegese, eu acredito que você não teria falado o que você falou aqui hoje. Que aí você colocou o que Lucas obteve de revelação, que você falou, vou dar o corte, e que provavelmente Paulo também foi uma das fontes que você coloca aqui para revelação para Lucas. Se Paulo teve por revelação, logo então o que Lucas obteve de Paulo é revelação. Só tem um problema. Não é isso que está dizendo. É muito mais fácil Paulo ter obtido, que contraria o ensino de Paulo, esse é o problema, né? Que ainda vou chegar lá. Você falou que Paulo recebeu por revelação e vou lhe provar que não foi por revelação. Quando eu lhe perguntei se a crucificação e a ressurreição de Jesus, o qual Paulo escreveu, foi por revelação e você falou que foi. Está anotado aqui, vou voltar essa pergunta ainda. Então, Lucas, ele não obteve nada por revelação. Por quê, professor? Porque o prefácio de Lucas não me permite dizer isso. Acabei de ler aqui e fiz a exegese apenas do prefácio de Lucas. Apenas isso. Muito obrigado, Jeremias. Mas agora deixa eu fazer a segunda pergunta para você. Vou voltar agora para você me responder. Você falou que Paulo recebeu por revelação tudo aquilo que ele escreveu. E eu perguntei a respeito da crucificação e ressurreição. Eu quero entender novamente. Quando Paulo escreve a respeito da ressurreição de Jesus, Paulo obteve isso por revelação ou não? Essa é a pergunta. Sabino, eu vou responder essa pergunta, mas eu tenho que fazer o link de novo aqui. Senão vai ficar estranho. Eu disse para você que Lucas recebeu boa parte das informações dele através das fontes Q, fonte L, fonte LM. E o que é legal, Sabino, eu dei um sorrisão aqui quando você falou que aqui não estava falando de tradição oral, mas de escrita, porque você refutou os falaciosos que estavam dizendo que não tinha fonte Q, fonte L, não tinha nada disso, era tradição oral. Parabéns, você refutou isso aí. Porque também teve a tradição oral aí nessas informações que Lucas obteve, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Paulo, na minha perspectiva, Paulo recebeu a revelação, eu recebi do Senhor. Se você conhece grego, também você não pode fugir disso. O que também vos ensinei.
Aí você disse, não, tem preocupação aqui que no Evangelho de Lucas está bem parecido. Então, eu disse para você que essa informação lucana veio da revelação de Paulo, e você não está podendo ir contra isso. Agora, vamos lá, você está falando se eu entendo ou não o grego, né? Eu estou aprendendo o grego. Epeideir poloi, efereiresan, anatazastai. Diegesin, periton, pepleroferomenon, quer dizer o quê? Colocar a narrativa em ordem. Então, Lucas teve esse cuidado de fazer esse tipo de busca histórica. Ele teve, na minha concepção, e aí nós temos a tradição da igreja que vai sustentar isso também, Lucas recebeu das fontes L, fonte Q, fonte L, fonte L e M. E também nós temos a possibilidade de Maria ter levado essas informações, principalmente do Natal, ou o próprio Paulo, tá? Agora, respondendo a tua pergunta, a segunda parte, qual foi a tua pergunta, professor Sabino? Você falou... Você quer que eu repita? Da ressurreição, se Paulo obteve por revelação ou por tradição oral. As duas formas. A primeira forma, Paulo, sim, Sabino, o impacto que Paulo teve no caminho de Damasco foi com o homem ressurreto. É uma constituição de fé? É, mas nós temos que se atentar à narrativa. Paulo vai perseguir a igreja e no caminho de Damasco Jesus se revela para Paulo. Aí Paulo, então, vai aprender com esse Jesus depois, tá? Então ele recebe muita informação da morte de Jesus, do ministério terreno, e enfim. Aí tanto que ele vai falar muito em crucificação. Ele está conectado ao Jesus histórico. Segunda informação que Paulo tem é do encontro dele com Pedro, com Tiago e com os demais apóstolos e discípulos que traziam as memórias apostólicas. Paulo ficou 15 dias, só para você ter uma ideia, com Pedro e Tiago. Quantas informações Paulo não teve aí? Até você disse o seguinte, então nós temos uma contradição, porque ele disse que não aprendi de homem nenhum. Eu falei, alto lá, professor Sabino. Nós temos etapas das informações advindas para Paulo. A primeira etapa vem por revelação. A segunda etapa vem por informação da poderosa tradição oral. Paulo encontra com eles. Respondida a tua pergunta. Ok, vamos lá, gente. Jeremias falou que Paulo é inspirado pela tradição. Ou pela tradição, pela revelação. Primeiro que tradição oral que Paulo recebe não é revelação. É uma tradição. Já diz o nome, tradição. Tá? Não é revelação. Aí eu falei, Jeremias, então, a respeito da crucificação e da ressurreição de Jesus foi por revelação? Agora eu vou provar para você, Jeremias, que o seu Paulo é contraditório. Paulo vai dizer que não foi por revelação, não. E nem por tradição oral. Paulo não soube a respeito da crucificação e ressurreição de Jesus, não foi nem pela tradição oral e nem pela revelação. Vamos provar por Jeremias, gente? Vamos lá. Vamos pegar o texto aqui para ele. A própria Bíblia. Não precisa usar de crença, Maria, que Maria passou informação. Aí é achismo, não está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Aí é muito achismo, aí fica difícil mesmo, né? Mas vai ser bom esse recorte aqui. Ai, ai. Vamos lá? Aí o Jeremias falou assim, preste minha atenção, gente. Olha o que Jeremias falou. Jeremias quis dizer que o que Paulo recebeu lá em 1 Coríntios capítulo 11, está escrito a expressão assim, ó. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Certo, gente? Essa foi a fala de Jeremias, certo? Né? 1 Coríntios 11? Foi. Pois bem, Jeremias, agora eu vou lhe provar que essa mesma expressão Paulo fará uso, mas não é revelação. Vamos lá? Olha a prova aí, gente. Primeiro, deixa eu pegar essa passagem aí de 1 Coríntios 11, que o Jeremias fez uso, vou colocar aí, só para mostrar para o Jeremias, tá? 23. Vou compartilhar a tela, 1 Coríntios 23, pegar essa expressão, para os senhores verem, e aí depois eu vou para outro texto para provar que não é revelação. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23, assim. Porque eu recebi do Senhor o que também
vos entreguei. Ok. Educar parélabo. Eu não vou nem pegar esse vocábulo parélabo. Aputu kirio. Rokai paredo kahimi. Rote rokirius. Isso enteninterre parediteto. Elaben arto. Ok. Porque, ó, presta atenção. Essa expressão que era, ó. Porque eu recebi do Senhor. Jeremias colocou essa expressão como revelação. Ok? Beleza. Estou certo disso, Jeremias, ou não? Pode falar. É isso que você quer dizer? Pode falar com a sua voz. Exatamente. Ele recebeu por revelação. Ok, obrigado. Mas mediante essa expressão, certo? Correto? Eu recebi do Senhor. O remetente é a gente. Beleza. Ok. Então vamos ao outro texto agora. Só fecha o microfone, Jeremias. Tá estudando aqui para mim. Vamos lá então, gente. Vamos agora no mesmo capítulo de Coríntios, interessante isso. Paulo vai dizer assim, senhores. Preste bem atenção. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Recebeu? Tudo que ele recebeu foi revelação? Vamos ver se foi revelação? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a revelação. Não. Segundo as Escrituras. Fatality. Próximo versículo. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as revelações? Não. Segundo as Escrituras, Jeremias. Eu perguntei para você, a história que Paulo sabe a respeito, julgamento, morte, ressurreição de Jesus foi por revelação? E você? Foi por revelação. Agora aqui estou te provando que não foi nem por revelação e nem por tradição oral. Foi segundo as Escrituras. Aí eu lhe pergunto, Jeremias, foi por revelação ou foi pela Escritura? Que Paulo soube a respeito da, olha só, ressurreição de Jesus no terceiro dia e a morte de Jesus para perdoar os pecados da humanidade. Fique à vontade. Olha aqui, Sabino. Paulo estava ainda dentro do corredor do judaísmo, tendo este como a verdade da sua vida, tá? Para quem leu aqui como fala, a história platônica da caverna, Paulo estava naquela caverna, tá? Da caverna de Platão. Ali era a verdade dele. Quando ele sai desse mundo subterrâneo e ele encontra a luz que está lá para cima daquele mundo subterrâneo, na superfície, é o encontro que Paulo tem no caminho de Damasco e tem aquele impacto com Jesus. Depois de tudo, eu não vou falar que o Ananias teve que orar por ele, para ele voltar a ver. Não. Estou passando por cima de tudo isso para não ser prolixo. Aí depois, Paulo foi aprender com Jesus. O Jesus ressurreto se manifestou a ele. O Jesus ressurreto, que disse no caminho de Damasco, por que me persegues? Começou a ter uma história íntima com Paulo. Aí Paulo, convicto desse impacto real, ele pega as Escrituras e faz uma convergência. Quando ele vai falar com os apóstolos, não estava, Sabino, não estava prescrito na Torá e na Taná que Jesus morreria, ou que o Messias morreria crucificado, e você foi enfático da crucificação. A morte é muito abrangente, Sabino, mas especificar é interessante. Crucificação. Onde está isso, já que você citou segundo as Escrituras? Não está, Sabino. Ele obteve através de Jesus e também da tradição oral que Jesus foi crucificado. Aí você diz que Paulo não sabia nada de Jesus. Agora tu está se complicando mais ainda. Porque quando Paulo vai escrever várias cartas, a de Corinto, a de Romanos, ele fala muitas vezes da morte de Jesus. Ele tem uma parte que ele fala, não me envergonho da mensagem da cruz, que é loucura, né, para aqueles que duvidam, mas para nós é o poder de Deus. Então Paulo vai falando como Jesus se entregou, como que ele foi
morto através da crucificação. A sua pergunta foi enfática. O núcleo da sua pergunta não foi a morte, mas como morreu. Você falou crucificação. Aí você pegou as escrituras que Jesus morreu e ressuscitou segundo as escrituras. Não está lá. Não está lá, Sabino. Foi uma revelação, Sabino. Paulo obteve tanto por parte de revelação de Jesus para ele, como por parte da oralidade, da poderosa tradição oral. Ok? Pode falar, Sabino. Você está aí se revirando, mas pode falar, meu irmão. Eu acho um barato. Eu leio o texto, está escrito, aí vem o Jeremias e faz o malabarismo daquilo que está escrito. Vamos ler de novo? Vocês estão vendo os malabarismos que o Jeremias está fazendo de algo que está escrito. Eu falei assim, ó. Se é a escritura, não é tradição oral e nem revelação. Eu acho que o Jeremias não sabe o que é escritura, mas vamos lá novamente. Vou ler novamente o texto. Acho que o Jeremias não leu. Vamos lá. 1 Coríntios 15:3. Olha só que interessante. Antes de tudo, vos entreguei. Lembra da palavra que eu falei? Parela. Vou dar 2 cliques aqui para vocês verem onde vai aparecer essa palavra aqui, ó. Parela. Nossa! Professor, aparece lá em 1 Coríntios 11:23. É lugar o que recebi do Senhor. Parela, bom. O mesmo vocábulo está onde? 1 Coríntios 15:3. Tem outras atestações. Fatality. Está em Marcos 7:4. Vamos lá. E quando voltar, aqui não tem nada a ver aqui com o contexto de Paulo. João também está lá, João 1:11. Veio para crescer, os seus não receberam, que é isso que está dizendo. João 19:16. Vamos para a exegese aqui agora, vamos para a prática. Também, Pilatos se entregou para ser crucificado, tomar ele próprio, carregando, daquilo que recebe, carrega. 1 Coríntios 11:23. Aqui, ó, entreguei para ela, porque eu recebi do Senhor. É lugar para ela, tu queriam. Aí vem Coríntios 15:3, que é justamente isso, a mesma direção. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O mesmo vocábulo. Aí Paulo está contrariando o que você está falando, Jeremias. Que não foi por revelação, que ele está dizendo. O que ele recebeu? O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a revelação? Não. Segundo a tradição oral? Não. Segundo as escrituras. E o Jeremias está teimando. Está escrito aqui, gente, ó. Jeremias está teimando aqui, ó. O que Paulo recebeu foi por revelação, tradição oral. Só que Jeremias está teimando, está contrariando o que está escrito. Está aqui, ó. Segundo as escrituras. Recebeu o quê? Novamente. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Versículo 4, Jeremias. E que foi sepultado, olha a coordenação, tá? A conjunção aqui, o kai aqui em grego aqui, ó. Kairote etafe, kairote egergetai, revemera tetrite, katatas grafas. Grafas e grafia, tá? E que foi sepultado Jesus, morreu pelos pecados segundo as escrituras, não foi por revelação nem por tradição oral, e que Jesus foi sepultado, não foi, que Paulo sabe, não foi nem por revelação e nem por tradição oral, e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Paulo está dizendo, não foi nem por revelação, nem por tradição oral, mas Paulo coloca, segundo as escrituras. E o Jeremias falou que tudo que Paulo escreveu foi por tradição oral e revelação. E agora estou provando para o Jeremias que não, que Paulo escreveu em cima daquilo que ele conhecia como escritura, algo que estava escrito antes dele mesmo escrever. Viu, Jeremias? Fique à vontade. Sabino, nós temos uma tônica no discurso de Paulo e não é malabarismo. Quando você fala malabarismo, você está fazendo ad hominem. Paulo, ele é o homem que vai dizer que tudo que ele aprendeu do judaísmo, até mesmo da Torá, ele vai chamar aquilo de esterco. Para Paulo, para você entender as escrituras, também é uma forma de revelação. Aí nós temos uma terceira via. Primeira via, revelação. Jesus comunicando-se pessoalmente de forma ressurreta para Paulo. Isso está nos corpos do texto paulino. Você não tem como correr disso. Paulo esteve com Jesus. Uma das
prerrogativas, ou melhor, desculpe-me, um dos pré-requisitos para ingressar no colégio apostólico era ter visto Jesus ressuscitado. A menos que Jesus tenha ressuscitado para Paulo e ficado mudo. Mas Jesus contaminou dialogicamente o apóstolo Paulo, seu interlocutor, através de informações. Aí você que está com malabarismo, porque você está dizendo que Paulo não sabia nada de Jesus. Você está dizendo que Paulo estava desconectado de uma realidade histórica. Estou mostrando, demonstrando, esmagando que Paulo conheceu tanto por revelações de Jesus, como por tradição oral, e agora uma terceira via, que é pilar de tudo isso, pelas Escrituras. É uma terceira forma, até mesmo uma das primeiras formas, né, da revelação. Porque Paulo recebe a revelação de Jesus, recebe o que ele vai chamar de iluminação, que ele vai chamar do espírito da iluminação. É a partir dessas convergências que Paulo vai dizer que você não pode interpretar nada se não for, se você não tiver com o espírito. Então, Paulo vai receber isso e vai trazer para a igreja esse tipo de polifonia. Ele recebeu do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, está isso, Sabino, está isso nas Escrituras? Na noite que ele foi traído? Está isso nas Escrituras, Sabino? Está isso na Taná, Sabino? Já que você está evocando uma informação paulina através da sua leitura, a noite da traição está nas Escrituras, Sabino? Não, Sabino. O elemento do pão, o elemento do vinho, o ritual que Jesus estabelece, estão nas Escrituras, Sabino? Não, Sabino. Paulo está trazendo informações advindas do próprio Jesus, o que eu também vos ensinei, eu recebi do Senhor. Ele está falando dessa santa ceia. Aí depois você foi para a ressurreição. E a ressurreição, e a morte dele, Jeremias, de crucificação. Você está querendo agora fazer uma coisa chamada digressão. Fugir do núcleo, que foi a crucificação. A morte é muito abrangente. De que forma a pessoa morreu? É muito abrangente, Sabino. Agora, especificar crucificação, aí é outros 500, Sabino. Aí ele recebeu de Jesus e recebeu também dos irmãos. Porque os irmãos falaram para ele, olha, ele esteve aqui, foi isso, aquilo outro. E só para você ter uma ideia, Sabino, quando foi para os apóstolos colocar no lugar de Judas o Matatias, o pré-requisito narrado ali era o seguinte por Lucas, que um destes seja contado entre nós, que se faça testemunha também, mas que este tenha visto Jesus desde os dias que ele entrou e saiu e foi recebido nas alturas. Se faça também testemunha conosco. Paulo não viu quando Jesus saiu. Paulo não viu o batismo de Jesus, mas Paulo viu Jesus manifesto para ele, ressurreto. Então, Sabino, não tem para onde você correr. A crucificação, especificamente, Paulo não falou que estava nas Escrituras. Paulo recebeu da tradição oral e também de Jesus. Primeiro de Jesus, depois da tradição oral. Tá bom, Sabino? Vamos lá, gente. Novamente, eu vou botar o texto que o Jeremias está teimando, que foi para revelação. Novamente, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, senhores. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jeremias está dizendo que isso aqui foi revelação. Eu faço a pergunta. Quem é que estava nessa noite com Jesus? Quem era? Era Paulo? Não. Eram os apóstolos. Jeremias afirmou aqui, né, as fases. Primeiro Paulo tem revelação, depois Paulo tem informação dos apóstolos. Aí cai em contradição teu argumento, Jeremias. Porque quem estava naquela noite da ceia eram os apóstolos. E quem Paulo vai encontrar em Jerusalém são os apóstolos. Então, quem passou a informação para Paulo do que aconteceu naquela noite não foi revelação, não foi Jesus. Foram os apóstolos. Quando ele quer colocar porque eu recebi do Senhor, Paulo está mentindo, não foi do Senhor, não. Foi dos apóstolos. E para piorar, Paulo diz que o seu evangelho
não recebeu e não aprendeu de homem algum. Logo, então, Paulo não teria que aprender nada a respeito de Jesus pelos apóstolos. Teria que ser pela Escritura. Só que, lógico, Paulo quer legitimar o seu apostolado, uma coisa que doeu no cotovelo dele, que ele nunca foi. E ele fala isso para a igreja de Corinto, né? Se eu não sou apóstolo para os demais, contanto eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Isso é uma característica dele, de Paulo. Por ter sido um fariseu, ele quer colocar essa marca que ele é alguém especial e que Jesus apareceu para ele. Eu não vou discutir esse texto com você agora, Jeremias, porque leva esse tempo, eu tenho já produzido, que eu faço análise de contexto paralelo em Atos a respeito dessa tal aparição de Jesus para Paulo, que também são narrativas contraditórias. Tá? Então, na verdade, Paulo não recebeu revelação alguma, muito menos concernente à ceia. Volto novamente. Quem vai colocar o único dentre os evangelhos, a expressão em memória de mim, é apenas Lucas e mais ninguém. Isso. Aí, Jesus esteve com quem no ato da ceia? Com os apóstolos. Foi revelação? Não, não foi revelação. Paulo pode colocar quem recebeu de Jesus? Pode. Cada um coloca aquilo que quer. Agora, a comprovação é uma outra história. E a maior comprovação que Paulo teve revelação no ato da ceia, justamente pela expressão em memória de mim, que está apenas no Evangelho de Lucas. Mais alguma coisa, Jeremias? Sabino, bom, antes de eu terminar isso aí, né, porque tem outras pessoas aqui para você conversar. Só um minutinho, tem uma pergunta para você aqui, ó, depois você responde, tá? Tem uma pergunta para você aqui, e fizer até os do Superchat, eu quero passar para você. É justamente para você essa pergunta. Tá aí. Pergunta, Jeremias, o que é tradição oral, segundo... Estou ocupado aqui, mano, na live. Sim, Sabino, posso falar? Pode. Ó, que é a tradição oral, ele colocou aqui segundo Kangel, é isso? É. Eu não conheço esse teórico. Então, é uma pergunta que eu não vou falar segundo este teórico, mas eu vou me ater o que é a tradição oral, segundo o Bruce Messinger. Eu vou me ater, segundo o Joseph McDowell, em evidência que exige um veredito. Eu vou me ater ao Bat-Ehrman, que também vai falar em Jesus Cristo existiu ou não a tradição oral, que era aquele corredor histórico de pessoas que disseminavam as informações das chamadas memórias apostólicas. Tá? Essa é a chamada tradição oral. A tradição oral, ela precede os evangelhos propriamente escritos. Os evangelhos só vêm depois da tradição oral. E, concomitantemente com a tradição oral, ainda respondendo sobre o chat, nós temos as fontes que eu já citei, fontes Q, fonte L e LM, tá? Que foram pessoas que iam redigindo, tentando escrever sobre os acontecimentos que sucederam aqui. Eu vou atender a porta aqui, Sabino, já eu volto. Ok. Deixa eu receber a galera que está aqui. Gente, antes de eu passar a palavra para vocês, deixa eu dar aqui o superchat da galera, agradecer aqui. O Johnny é novo membro, obrigado. Daniel, canal DRX, muito obrigado, já falei. A Sara colocou 10 assinaturas para a galera. A Alessandro já li aqui o comentário. Já falei. Jaime coloca assim, boa noite, professor Jeremias. Quem revelou... Aqui depois eu pego e passo para ele, tá? Não, Alessandro, eu não estou nervoso, não. É meu jeito mesmo, tá? Depois eu vou pegar aqui, Daniel, passar também. Cadê a revelação em Lucas 3, 23? A genealogia de Jesus era conforme se supunha, ou seja, pura suposição. Edgar, obrigado, coloca assim, a análise exegética não deve ter viés religiosos. Isto perde a credibilidade, pois a ciência analisa o objeto de estudo de forma imparcial e criteriosa. Jeremias, acho que tem uma pergunta aqui para você. Aqui, ó, também o Jaime. Boa noite, professor Jeremias. Quem revelou para Paulo é o Jesus da fé, que não tem nada a ver com o Jesus histórico. Paz a todos. Tem sim, tem tudo a ver com Jesus histórico. O que nós temos
são entendimentos diferentes do que diz respeito à ciência. Não se esqueçam, a gente não pode perder um momento que é rigorosamente cronológico, quando a ciência passa a atuar especificamente num lugar chamado mundo físico. Mundo físico. Porque pelo corredor da história nós temos a ciência que tinha flertes constantes com a religião. Se você pegar, por exemplo, o começo da medicina, os médicos anteriores, nos dias do zoroastrismo, ali na Babilônia, eram sacerdotes. Nos dias de Jesus, o clínico geral, que conferia se o cara estava doente, leproso ou não, era o sacerdote. Jesus curou e disse, agora vai mostrar o sacerdote, porque ele tinha uma técnica para aquilo. Aí o mundo vai evoluindo, nós chegamos na Idade Média, aí nós temos o teocentrismo, onde está mais ainda a ciência nesse meio. É o Renascimento. A partir desta grande manifestação intelectual, esse movimento intelectual, o Renascimento, é que faz com que quebre o que nós chamamos de Idade Média, que os historiadores vão chamar de Idade das Trevas, da escuridão, é uma metáfora da escuridão. Agora, a ciência é que vai começar a se desmembrar, se afastar da religião. No iluminismo, no início do século XVIII, ela ganha mais chão, ela ganha mais repertório e mais liberdade. E são com as participações de René Descartes, com o seu pensamento cartesiano, que consiste em duvidar de tudo. E depois do Nietzsche, com o niilismo, que diz a ciência dá resposta para tudo, Deus está morto. E, por último, o subversivo interessante Karl Marx, com o materialismo marxista, é que a ciência vai atuar apenas nisso. Os historiadores, então, situam Jesus nesse terreno histórico. Como os historiadores são cientistas, é óbvio que vão dizer que o Jesus histórico não é o mesmo Cristo da fé. Sabino, faça um corte dessa minha fala, porque merece, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Jeremias, em cima disso. Você falou que tudo que Paulo ensina foi por revelação. Se me fala a memória, acho que é a igreja de Éfeso. Deixa eu ver se é isso aqui. E se me explica isso aqui, porque eu queria entender isso por revelação. Só para mim saber. E aí você vai me provar aonde Jesus fez isso e instituiu isso por revelação. Abra sua Bíblia para mim, por favor, Jeremias. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aonde foi que Jesus instituiu isso? Paulo está escrevendo. Paulo escreveu por revelação. Eu queria que você me mostrasse, para mim e para as pessoas que estão aqui hoje, aonde Jesus fez isso, já que Paulo escreveu por revelação. Leia para nós, por favor. Aí, após você argumentar, eu passo a palavra um pouquinho mais para nós. Efésios o quê, professor Sabino? 4:11. Efésios 4:11. Espera aí. Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu. Aonde Jesus delegou isso nos 4 evangelhos? Não, nos 4 evangelhos, não. Não, peraí. Calma. Vamos devagar. Quando Pedro estava caminhando com Jesus, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro, depois de ressurreto, tu me amas? Te amo, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Tu és o pastor das minhas ovelhas. Pedro foi instituído também. Quando você vê, por exemplo, alguns paraprofetas, nós vimos que as filhas de Felipe eram profetisas. 4 filhas eram profetisas. Nos dias de Paulo, havia um cara lá, agora esqueci o nome dele, que ele pegou a cinta de Paulo e profetizou, ele era chamado também de profeta. Então Jesus estava instituindo essas pessoas como profetas, tá? Então não necessariamente apenas nos evangelhos sinóticos, porque nos evangelhos sinóticos eles ainda estavam aprendendo com Jesus, tendo seminário com Jesus.
Quando Jesus sobe, é o que Paulo diz, ó, aquele que desceu é também o que subiu. E subindo levou cativo a cativeiro e aos homens distribuiu dons. A partir, então, da ressurreição de Jesus, nós temos uma amplificação dessas manifestações de dons que ele vai dar, os dons ministeriais. Tá, Sabino? Foi a partir da ressurreição de Jesus. Vamos lá, gente. Então, foi a partir da ressurreição de Jesus, aí tem um problema. Se nós procurarmos a respeito da ressurreição de Jesus, fecha o microfone, Jeremias, por favor. Se nós procurarmos a respeito da ressurreição de Jesus, que Jesus delegou isso, não, isso é achismo, tá? Isso é malabarismo. Isso não existe escrito. Isso é invencionismo, tá bom? Eu vou ler novamente, vamos lá. Vou compartilhar a tela e vamos ver o que está escrito. Gente, quem entrar na sala aqui, fecha o microfone, por favor, para não atrapalhar, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler novamente, gente. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Aí eu pergunto, Jesus concedeu uns para apóstolos após a sua ressurreição, Jeremias? Após a ascensão e ressurreição, após a ressurreição de Jesus, Jeremias? Paulo está dizendo que Jesus, então, delegou novos apóstolos? Não, porque são os apóstolos que colocaram mais um apóstolo no lugar de Judas. Tá? Uns, ó, digo mais, não é um, é uns, tá? Uns para apóstolos, Jesus fez isso. Outros, no plural, para profetas. Aí você foi usar o exemplo de Ágabo e as filhas de Filipe, lá que você colocou. Nossa Senhora! Eu não queria saber quando foi isso que Jesus fez dentro do seu ministério. Mas vamos acreditar, igual o Jeremias está acreditando e colocando aqui, tá bom? Que isso não existe escrito. Outros, no plural, para evangelistas. No plural, tá, Jeremias? Percebam que está escrito isso aqui que Jesus fez. Paulo está escrevendo por revelação, né? Outros para pastores, outros, no plural, né? Um, conforme você usou o exemplo de Pedro aí. Apacenta minhas ovelhas. É no plural, tá, Jeremias? Não é um, tá bom? E mestres, aí piorou. Se eu pegar a palavra mestres no plural, tem um problema. Porque Jesus falou que a ninguém chamais de mestres, a não ser um, que é o Pai. Então, novamente, eu lhe pergunto, Jeremias, sem malabarismo, por favor, aonde Jesus delegou tudo isso? Não foi um, foram vários. Me dê uma comprovação bíblica para isso, por favor. Apóstolos, sim, Jesus deu, delegou. Aí eu quero saber, onde estão os profetas que Jesus nomeou, os evangelistas que Jesus nomeou, os pastores que Jesus nomeou e os mestres que Jesus nomeou? Me apresente para mim, por favor. Tudo bem. Ô, Sabino, faz isso não, Sabino. Jesus mesmo disse que não era para chamar ninguém de mestre. Você está errando numa interpretação tão simples. Jesus estava falando em chamar mestres na mesma equivalência dele, porque um só é o vosso mestre, a saber que é o Cristo. Olha que problemaço que você arrumou para você agora. E também a ninguém chameis de pai, pai, pai. De pai, porque um só é o vosso pai. Quer dizer que você não pode chamar ninguém de pai? É na equivalência de Deus, Sabino. Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa, não. Você é um professor de exegese. Sabino, aí se você disser, não, foi no sentido espiritual, piorou. Porque Jesus disse reiteradas vezes, este também é filho de Abraão. Então nós temos uma paternidade que não é uma paternidade biológica. Está piorando para você. Está piorando. Então, senhoras e senhores, quando Jesus disse, a ninguém chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre. Isso é interessante, porque senão Sabino vai dizer, não, você está com malabarismo, tem que estar no texto. Sabino está fugindo do texto, porque Paulo diz aqui, já que, voltando de novo aqui, mestres, doutores, pastores, quem desceu, não aquele, quem subiu, senão aquele que antes desceu, e subindo, levando o cativo a cativeiro, aos homens distribui os dons. Não percam, gente, o que eu falei aqui, que o Sabino está querendo perder. Eu disse, Sabino, Jesus deu ali, logo no começo, Pedro como apóstolo, como pastor das ovelhas, tá? Especificamente. Aí depois eu falei para você o que, Sabino? Que quando ele ressuscitou, nós tivemos uma amplificação
dessas manifestações de dons ministeriais. Sabino, você não precisa disso não, irmão. Você não precisa recorrer ao ad hominem, não precisa dizer, olha, ele aqui está dizendo que foi tudo por... Aqui é revelação. Paulo está mostrando aqui um puro cunho de revelação. Agora, se você vai acreditar ou não, aí é um problema seu ou uma solução sua. Mas você está apenas no negacionismo. Você está negando o verbo receber, o que eu recebi do Senhor. Aí você está forçando o texto dizendo, vamos ver se ele recebeu do Senhor. Ah, não, aqui está nas Escrituras. Aí eu te enquadrei, porque eu disse, onde é que está na Escritura que ele morreria crucificado? Especificamente, não estava. Então ele recebeu por revelação. Aí você, não, ali foi quando ele foi conversar com os apóstolos, quando ele esteve lá, aí nós tivemos o encontro deles, então ele ficou sabendo. Não, senhor Sabino, Jesus se manifestou para Paulo, e ele não estava mudo. Você está apenas no negacionismo para triunfar no debate. Então, o professor Jeremias se enrolou. O professor Jeremias trouxe aqui o que você chama pejorativamente de malabarismo, mas eu estou sendo enfático, categórico e não estou com digressão, não estou me afastando do núcleo, não. Tá? Pessoal, então, ó, Sabino, eu vou sair agora. Só um minutinho sobre a minha fala. Você falou e eu falo muito menos. Bom, não estou fazendo uso de ad hominem, só fecha o microfone para isso. Novamente, Jeremias falou, não respondeu minha pergunta. Usou lá o exemplo de Pedro como um pastor, ele foge pela tangente, como sempre fez Jeremias, e aí se coloca aqui, não, estou sendo contundente, isso e aquilo. Novamente, Paulo coloca que ele deu. Quando eu falei de mestre, não é chamar de pai, é deu, dado, como se fosse ministério. Uns ele deu para apóstolo, cargo. É isso que Paulo está querendo dizer, tá? E outra coisa, quando você usar o exemplo que deu dons aos homens, Jeremias, não faça isso não. Analise o contexto paralelo que Paulo está colocando, que é lá no Salmo, se não falha a memória, tá? E que lá não é dons lá no Salmo, tá bom? Quando Paulo faz uso dos Salmos, tá? Levar-se cativo ao cativeiro. É uma citação de Salmos. Então faz a análise do contexto paralelo, porque Paulo está inventando ali, tá? Paulo está criando uma heresia, desrespeitando o contexto lá do salmista. Bom, eu tenho isso aí no meu canal, você pode aprender com isso aí, não tem problema. Então, Paulo coloca em Jesus, Deus uns. Isso você não explicou. Uns para apóstolo, ok, está claro. Profeta, uns para profeta. Jesus deu, queria saber quando foi isso que Jesus fez. Você falou, e não se pautou novamente no que está sendo debatido aqui, correu para tudo quanto é lugar. Uns para pastores, uns para mestres ou doutores e evangelistas. E aí você não respondeu. Não é é uns, tá? É só isso que eu queria saber. Onde Jesus fez isso, uma vez que você colocou que Paulo escreveu por revelação. Só isso que eu queria saber. Tá bom. Sabino, então agora eu vou responder e depois disso, se você me permitir, meu irmão, aí depois eu saio. Fechou? Posso sair depois? Numa boa? Então vamos lá, Sabino, vou repetir. Nos dias de Jesus, seu ministério terreno, ele levantou, instituiu alguns, por exemplo, os 12 apóstolos. Nós tivemos a instituição dos 12 apóstolos. Depois eu falei para você que na ressurreição, e sendo fiel ao texto paulino, quem subiu, senão primeiro aquele que antes desceu. Então, esse texto, você tem que pegar todo esse texto. Onde é que está escrito que ele deu aí uns para mestres? Ora, na igreja de Antioquia nós tínhamos mestres. Aí citam 2, mas está no plural, mas depois nós temos 2, que foram os que mais destacaram. Nós tivemos ali Barnabé, Saulo, e se não estou enganado, nós tivemos também o Apolo, tá? Então nós tivemos ali. E tiveram outros, que a igreja estava ali a todo vapor, na igreja de Antioquia. Sobre profetas, você tentou aí dizer, não, mas já coloquei 3 aqui como exemplos. E eram ministeriais, tá? Eram chamados de ministérios. Lembrando também, professor Fábio Sabino, que o ser profeta também nesse contexto é aquele que ministra também a palavra. É aquele que vai receber uma eclosão e ser submerso no poder do Espírito Santo para profetizar além das Escrituras, tendo uma revelação. Por isso que eu falei para você, Sabino, é nesse sentido aqui.
tá? Então Jesus deu uns, levantou uns para isso. Por exemplo, eu sou um deles. E você também é. Porque os dons de Deus são sem arrependimento. Aí o que acontece, Sabino? Depois nós tivemos outros dons, inclusive falando aqui sobre apóstolos. Apóstolos. No grego, você sabe que é uma palavra grega, significa aquele que é comissionado. Quantos não foram comissionados, Sabino, na história da igreja? Quantos não abriram trabalho, Sabino? Quantos não morreram pela espada, pelo peso do anticristianismo, Sabino? Jesus deu outros para apóstolos. Agora, não era também, Sabino, como aqueles 12 apóstolos. Não era como aqueles 12 apóstolos. Agora, Paulo entrou como aqueles apóstolos, tá? Então, Sabino, estou respondendo, não estou com digressão, não fugi de nenhuma pergunta sua. Agora você se complicou sim, porque a ninguém chamei de mestre, a não ser porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e Jesus nessa fala está falando de equivalência. Não está proibindo, não. Está proibindo, não. Tá? Porque Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele diz: tu és mestre em Israel? Não entendes o que eu estou falando? Se tu és mestre. Então Jesus entrou em contradição? Não, Sabino. Não entrou em contradição, mas ele é o mestre dos mestres. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu vou concluir meu raciocínio aqui. Novamente, o Jeremias rolou, mas não foi. Eu não falei de chamar, falei denominar. Mas eu faço questão de pegar o texto que o Jeremias falou, vou mostrar para o Jeremias. Ele está usando Paulo no sentido de dons, né? Paulo colocando Jesus. Vamos lá, Jeremias. Se você não sabe, Paulo está citando Salmo 68, 18. Que Paulo, eu vou provar que Paulo está mentindo aqui. Paulo primeiro escreve assim, né? Por isso diz, Efésios 4, 8. Subiste ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Será que o Salmo está dizendo isso, Jeremias? Não. Tu subiste ao alto, levaste o cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. Alguém recebeste dons para os homens. Mas vamos melhorar. Não vou falar nem vamos falar dos dons aqui. Vou explicar isso para vocês, Jeremias. A expressão é dek domata tois antropos. Ele deu presentes aos homens. É aqui a principal modificação do texto da Septuaginta foi feito, de modo que o vocábulo elaben, recebeu, no original tornou-se edok, ele deu. Ou seja, o autor deturpou o vocábulo do Salmo, pois o Salmo diz, recebeste dons para os homens. O Salmo 68:8 foi relacionado com a subida de Moisés ao Sinai e foi interpretado como uma subida ao céu para receber não apenas a Torá, mas também outros segredos celestiais. E por aí se vai, Jeremias. Então, Paulo deturpa o Salmo, aí você quer usar Efésios 4:8, como que aí está se aplicando a Jesus dar dons para os homens. Se o que Paulo faz em Salmo, não tem como deturpar, e Paulo fez isso, né? Já disse para você em outros momentos que nós temos uma forma de interpretação, é uma forma que a gente chama de lentes apostólicas e lentes cristocêntricas. Eu só posso enxergar no Antigo Testamento, vou usar Antigo Testamento, que é a linguagem, para mim, aqui ocidental, eu só posso enxergar Jesus desde a morte daquele animal que Deus matou e colocou vestimentas para Adão e Eva. Só posso enxergar Jesus a partir daí. Na morte de Abel, na nuvem de glória, nos 3 patriarcas, até chegar o Novo Testamento na sua materialização, Sabino, com as lentes de Jesus. Foi o que eu falei para você em outros momentos. Paulo também faz a mesma coisa, tá? Tanto Paulo como os outros apóstolos, lá no livro lucano, em Atos dos Apóstolos, nós temos, por exemplo, alguns links que eles vão fazer, que o Lucas vai fazer, com os salmos, né? Não permitirás que a minha alma fique no Hades e nem que o seu santo veja a corrupção, é a deteriorização do seu corpo, não é? Então, veja, esse link só é possível, essa intertextualidade, através dessas lentes apostólicas e lentes cristocêntricas, tá? Que é a lente de Cristo. Agora, para terminar, mas o cristianismo não é judaísmo. É, sim, senhor.
o cristianismo primitivo, assim como outras constituições de religiões, expressões religiosas que vieram do judaísmo, como nós tivemos lá os fariseus, saduceus, zelotas, essênios. O cristianismo nascente também era uma forma de judaísmo. Portanto, a minha perspectiva também é judaica. Portanto, é judaica cristã. Então, Sabino, o que você chama de interpretação forçosa, o que você chama de malabarismo, o que você chama de distorção deliberada de Paulo, eu chamo de revelação e convergência em Jesus. Cada um tem a sua verdade. Sabino, só para terminar, eu estou estudando aí para a gente fazer um debate. Depois a gente conversa aí sobre isso, marcar aí uns dias aí para a gente fazer uns debates. Chegou cortado, não ouvi. Eu disse que eu estou estudando para a gente fazer aqueles nossos debates. Sobre Ezequiel 28? Ezequiel 28, eu tenho também contigo 53 e Jesus Histórico. Tá bom, meu irmão? Tá bom. Beleza, um abraço. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado. Olá a todos vocês. Bom, gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!